álbuns antigos de fotografia, sabe aqueles álbuns antigos que você guarda a fotografia, aqueles álbuns antigos que parece uma sanfona, que as páginas são todas amareladas, que você vai passando assim e tem fotografia e tudo de fotografia revelada, fotografia antiga em preto e branco, né? Foto de batizado. Minha avó dizia que álbuns antigos de fotografia costumam ser assombrados. Por quê? Porque eles guardam memórias, né, de pessoas que já faleceram. E o que que acontece? O que que era comum no passado? Isso a gente está falando lá para os anos 50, anos 60. O que que era comum? Como a fotografia não era uma coisa tão popular, o que que acontecia? Muita gente tirava foto da pessoa quando morria para revelar, tirava a foto da pessoa no caixão, para revelar e para mostrar para outros parentes que não conseguiam vir eh, no velório, né? Então, o que acontecia antigamente? Meu bisavô, eu acho que tinha uma foto assim que ele tirou, não lembro se de um irmão dele, alguma coisa assim, mas o que que acontecia? Então, por exemplo, a pessoa morreu, sei lá, aqui em São Paulo, e a família mora na Bahia. Aí, o pessoal naquela época, a gente não tinha internet, a gente não tinha coisas para ligar, celular para ligar, para fazer videochamada. Não dava para ficar ligando por telefone toda hora, porque o DDD era muito caro. Então o que que as pessoas faziam? Tiravam uma foto do morto no caixão, a pessoa estava morta, porque quem estava longe, quando viesse para cá, vinha para ver a foto, ó, como é que ficou a última lembrança do nosso ente querido no caixão e tal. E aí, ou eles mandavam a foto por carta. Eu já mandei muita carta, não com foto assim de gente morta. Mas a minha avó lá em Avaré, ela tem um álbum que tem uma foto de um bebezinho morto no caixão e os irmãos do lado em pé. Eu vou ver se eu acho essa foto. Que tava num álbum dele lá. E aí minha avó falava que esses álbuns são assombrados, esses álbuns antigos são assombrados, porque os mortos, eles vêm do além para ver essas fotografias que eles não viram em vida. Porque o que acontece? Às vezes eles tiravam foto para mostrar para os outros parentes, aí a foto não chegava, ou eles não conseguiam viajar porque eram pobres. A pessoa morria e não via a outra morta. Então ela voltava depois do além e ficava, ó. Minha avó falava, guarda esse álbum antigo aí, porque tem gente que morreu da família e não veio ver foto. Eles vão aparecer aqui para ver foto. Tô vendo coisa do meu lado aqui, ó. Tô vendo espírito aqui. É você, né, Lili? Então, minha avó falava que álbuns antigos guardam muitas memórias de pessoas que já morreram e por isso eles tendem a ser assombrados, porque esses espíritos se aproximam do álbum para quê? Para ver foto. Aí você vai dar risada, vai falar assim: "Ah, Daniel, você tá falando que espírito vê foto?" Os espíritos, gente, eles nada mais são do que pessoas que morreram e continuam tendo costumes depois da vida. Então, por exemplo, tem muita gente que morreu com vício de fumar. Quando morre, fica perto de pessoas que fumam. Você já sentiu algum cheiro de cigarro de vez em quando? Do nada e você não fuma? Pois é, pode ser algum espírito que passou por ali que tem cheiro, que morreu viciado em cigarro. Ah, uma pessoa que quando morreu, ela ficava toda hora, ela gostava de acordar cedo. Já vi vários relatos assim. Minha avó gostava de acordar cedo e fazer café. E quando ela morreu, eu ouço ainda ela mexer na cozinha, o barulho da água fervendo. A pessoa, o espírito, continua fazendo, né, refazendo os atos em vida. E aí esse relato aqui do Marcelo Jorge é um relato que eu amei porque me lembrou muito que minha avó falava de álbum de fotografia. Principalmente que o meu avô tinha um grande apreço por esse álbum de fotografia. Ele amava esse álbum de fotografia. Ele que tirava, colava. Meu avô tinha um costume de quando alguém morria, amigo dele e tal, ele ia lá e fazia um círculo na foto. Aí não, fazia um círculo não, fazia uma cruz. Círculo, ele circulava quando ele não gostava da pessoa. Ai, meu avô, meu falecido avô. Quando ele circulava a pessoa, é que era uma foto que ele não, de alguém que ele não gostava. Quando a pessoa morria, ele fazia uma cruz em cima da foto. Eu preciso achar esse álbum. E esse álbum existe até hoje, né? Inclusive, falando um pouco, fazendo um paralelo de fotos de pessoas mortas, né, de pessoas que já morreram, as fotos
antigamente, né, as fotos post-mortem são fotos exatamente tiradas de pessoas que já morreram. Então, por exemplo, quando você, no século XIX, na era vitoriana, isso lá na Nova Inglaterra, né, a gente não tá falando muito aqui do Brasil. O Brasil tem mais esse costume posterior, depois disso. Mas lá no século XIX, as famílias mais abastadas, as famílias mais ricas, elas tiravam fotos de parentes mortos, é, de parentes mortos como se estivessem vivos. Então, por exemplo, morreu. Teve uma época que muitas crianças morreram de malária no século XIX, na Inglaterra. Então, o que eles faziam como última recordação? Pegavam o cadáver dessa criança morta, colocavam ela sentada tipo aqui assim, como eu tô, numa poltrona. Deixa eu imitar uma foto post-morte. Colocava ela sentada aqui assim, e aí ela mexiam na cabeça, tinham alguns aparelhos de ferro que eles grudavam na cabeça dos mortos aqui, para a cabeça não fazer isso aqui, né? E aí a pessoa ficava aqui, e aí eles, com uma colinha, eles abriam o olho da pessoa e a pessoa ficava aqui assim, ó. Ficou estranha essa foto, né? Ficava aqui, sentada. Umas muito mais parada. E aí, para ficar mais bizarro ainda, a gente fala bizarro, mas era um costume triste na época. Para ficar mais sinistro, o que se fazia? Colocavam os irmãos vivos dessa criança, por exemplo, que faleceu, em pé e faziam interagir com o morto. Então você tinha que pôr uma mão no ombro do morto, tipo aqui. Você tinha que pegar na mão do morto, então o morto ficava com a mão aqui, você segurando e às vezes ele. Sabe? Então, essas fotos eram chamadas de post-mortem, pós-morte, né? E elas tinham que ser tiradas com até 48 horas após a morte. Então, quando a pessoa estava doente em casa, e a pessoa, o médico já desenganava, falava, olha, é muito difícil essa pessoa se curar, já prepara aí o padre para dar a extrema-unção e tal. Eles também já entravam em contato com o fotógrafo. Esses fotógrafos, geralmente, eles eram fotógrafos extremamente competentes, que sabiam humanizar o morto. Por mais que hoje a gente veja essas fotos, elas são creepy, elas são assustadoras, mas eles ficavam bonitos para a época. Então o morto era vestido, né? O morto ou a morta eram vestidos com as suas melhores roupas, o cabelo era todo enfeitado. Geralmente eles pintavam a bochecha para dar um ar de saudável, né? Pintavam de rosa, passavam um blush e de rosa, e a pessoa ficava lá como se estivesse saudável. E aí a família inteira se reunia para fazer essa última foto com o morto. Geralmente eles não sorriam, obviamente, porque era uma foto muito triste. Imagina, você tá com uma pessoa que você ama, a pessoa sentada e você tendo que interagir com ela. É muito triste. E ainda tinham fotos post-mortem que as pessoas estavam em pé. Veja você. Porque sentadinho e deitado é uma coisa. Agora tinha família que falava, não, eu quero ele em pé. E aí o fotógrafo colocava a pessoa em pé, colocava os ferros e a pessoa ficava meio em pé daquele jeito, né? Porque estava morta. Tem um filme que, inclusive, eu reassisti agora, é um filme húngaro, chamado Post-Mortem, que é de um fotógrafo que ele quase morre na guerra. Isso não é spoiler, não, tá? Ele quase morre na guerra. E ele, depois que ele volta à vida assim, né? Que ele consegue sobreviver à guerra, ele começa a fotografar mortos. E é um filme bizarro, assustador e maravilhoso. Eu acho que deve ter nos streaming. Meu pai tem aquelas caixinhas de filme lá, não sei como é que funciona, que ele paga lá ele paga um streaming, eu não lembro qual que é o streaming que meu pai paga. E aí eu me lembro que tinha esse filme lá, eu assisti agora nas férias. E aí é um filme que chama Post-Mortem, é um filme, se eu não me engano, é húngaro. E aí a capa é um cara olhando pra cima, assim, e gritando, assim, e ele fotografa os mortos. E esses mortos... Tem uma cena nesse filme, que é uma das cenas mais bizarras que eu já vi, que é uma cena que
tem uma menininha, né, que ajuda esse fotógrafo lá, uma menininha do povoado, ela não ajuda, ela é curiosa, ela fica lá, oi, você... Sabe essas crianças curiosas? Oi, você fotografa mortos, não sei o quê. E aí tem uma menina, uma moça deitada no chão, um cadáver deitado no chão, um cadáver de uma moça, e essa menina tá olhando ele tirar a foto de outro cadáver. E aí essa moça só faz um espasmo, assim, meio que ela levanta e volta. E a menina... Gente, essa cena, mas o jeito que ela levanta é um jeito meio tremido, assim. É uma coisa absurda. Então fica aí. Dica de filme post-mortem. Amo falar de fotos assombradas. Amo falar de fotos de post-mortem. Inclusive, não ainda saindo do tema foto, mas as fotos analógicas, né, que são as fotos tiradas por filmes, é nela que a quantidade de espíritos sai com mais facilidade. Nas digitais, não tanto, mas porque antigamente você tinha que revelar, então você captava os fragmentos da foto, você captava com flash, né, com luz, com mais precisão, né? Então a foto demorava, lembra? Não sei se quem é da época de filme, aqui eu estou entregando a minha idade. Quem é da época de filme, que tinha aqueles filmes da Kodak, que era um filminho assim, que você colocava, aí tinha 36 poses, aí você tirava a foto, depois você mandava revelar, esperava, tipo, sei lá, 3, 4 dias, aí ela pegar de essa aqui queimou. A gente falava isso, né? Essa foto aqui queimou. Gente, vocês imaginam? A gente tinha que ir lá buscar. Ó, ali revela a foto, vamos lá buscar. A gente ficava ansioso para ver as fotos. Queimou. Não, e aí não dava mais para ver as fotos. Mas eu sou de uma época de foto analógica. E dizem que as fotos analógicas, foto e vídeo analógico, eles captam espíritos com mais facilidade. Lembrei de um caso agora, que é o caso do Cláudio Ronaldo, mas daqui a pouco eu conto.